Bom, nós estamos aqui nessa maratona diária, não é? 1189 capítulos e a gente vai vencendo um por dia. Acabamos ontem de entrar num bloco aqui do livro das Crônicas que falava sobre, o que fala, né? Estamos ainda nele, que fala sobre as vitórias de Davi. Importante ler. Eu disse em programas anteriores que este livro tem como objetivo mostrar aos que não conheciam a história do povo de Israel, não é? E a história também de Judá, alguns de Benjamim, outros de Judá e alguns poucos de outras tribos, foram levados para o cativeiro lá em Babilônia. 70 anos, dá para esquecer muita coisa, porque pessoas morrem, contam as histórias, os mais novos vêm. A tendência, depois de um tempo, é esquecer. 2, 3 gerações, a gente não lembra mais de nada, né? Quando os nossos antigos familiares, né, no meu caso, vieram da Alemanha, vieram da Itália para cá, eles tinham fresca a história daquele momento. Hoje eu não sei, eu levantei um pouco a história deles para saber de onde eu vim, né? Um pouco sobre a minha história, a história da minha família. A gente descobriu, a gente fica muito contente, mas é necessário registrar. E aqui o cronista está registrando uma história e está dizendo assim, olha, desde Adão Deus tinha um plano. Então você está aqui, voltando do cativeiro de 70 anos, voltando para Jerusalém, completamente destruída, mas Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para Jerusalém, para Judá. Daqui, dessa linhagem de Davi, vai sair o Messias. É isso que Deus estava mostrando. E com a história de Saul, pequenininha e tal, e engrandece os feitos de Deus através de Davi, mostrando agora nesses 3 capítulos que eu acabei mencionando, aliás, são 3, 18, 19, é o que nós vamos ver hoje, e o 20, vamos ver amanhã, as vitórias nas batalhas. Importante saber da experiência dos outros, né? Como é que você venceu a bebida alcoólica? Eu venci assim e tal, foi difícil, eu tive isso, eu entendo você. Isso é importante, ouvir de alguém essa questão, né? Como é que você conseguiu fazer essa parede? Olha, eu fiz assim, você tem um exemplo, tem aí uma comparação, né, para você poder crescer. E aqui essa é a ideia, Deus dá a vitória. Sempre vai dar vitórias àqueles que ficarem do seu lado. Mas eu estou doente, eu perdi o emprego, não importa. A vitória aqui é você estar no reino dele. Isso não significa que você vai ser privilegiado aqui na terra, não vai pegar Covid, não pega resfriado, nunca vai perder seu emprego, sua família sempre vai estar. Bom dia, papai, a bênção, estamos bem aqui, nós vamos brincar e depois vamos limpar a sujeira. Você não vai ter isso aqui. Esse tipo de perfeição não é aqui. A vitória que a Bíblia promete é a vitória sobre o pecado, não é? Deixar esse assunto para Deus não é perfeccionismo, isso, mas deixar esse assunto para Deus trabalhar em nosso coração. Se eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, faz muito sentido isso. Então, essa é a vitória. E aqui nós vamos para esse capítulo, já vimos várias vitórias aqui e tal, no sul, no norte, no leste, oeste, coisas maravilhosas acontecendo. E o capítulo de ontem terminou dizendo assim, mas Davi não fez tudo sozinho. Ele tinha um comandante, ele tinha sacerdotes, ele tinha os cronistas, os escribas, também tinha aqueles que cuidavam comandavam, não é, a guarda real, e tinha muita gente, sempre assim, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Falei bastante disso ontem, né? Bom, agora no 19, ele fala sobre os amonitas e os sírios, vitória sobre este povo. Depois que morreu Naás foi o rei dos amonitas. Houve um bom entrosamento deles, né? A primeira batalha que Saul venceu foi contra os amonitas. Mas houve uma tranquilidade entre eles. Depois disso, Davi se tornou amigo de Naás, amigo assim, né? Um rei colega ali e tal. Havia muito respeito entre eles. Quando morre Naás
Davi teve uma ideia. Verso 2 aqui, olha que coisa bacana. Usarei de bondade para com Hanum. Hanum era o filho de Naás, amonita, de Amon. Amon era filho de Ló. Amon, filho de Ló. As duas filhas, não é, que embebedaram o pai, engravidaram uma cada noite, uma dessas filhas é mãe de Amon, que deu origem ao povo amonita. Você já sabia disso, né? Bom, então Hanum, o filho, estava muito triste, o pai morreu, e Davi pensou assim, eu vou agir com bondade para com ele. Vou usar de bondade, por quê? Porque Naás foi bom para com Davi quando ele estava nessa questão da perseguição, Saul perseguindo, aquela coisa toda. Então ele teve uma certa proteção ali. Pelo que Davi então enviou, verso 2 mesmo aqui, pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca do seu pai, da morte do pai de Naás. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, e Hanum para o consolar. Olha que bacana que a retribuição, não é? Você fez algo bom para mim, a tendência é eu fazer algo bom para você, só se o meu coração for muito ruim. Mas é uma tendência de retribuição aqui na terra, ou de reconhecimento. Você pode reconhecer, você não consegue retribuir, às vezes, mas você consegue reconhecer. Para Deus, você nunca vai conseguir retribuir, nunca. A única coisa que nós podemos fazer em relação a Deus é reconhecer. Isso é suficiente. Louvar o Senhor, adorar o Senhor, essas coisas dos salmos, né? Então aqui, excelente, uma atitude maravilhosa do rei. Olha, que o povo de Israel está triste com você. Então estamos mandando uns representantes para falar com você, para orar com você e tal. Hanum era o filho. Você se lembra que quando nós já passamos por aqui, Roboão, filho de Salomão, assume o reino. E então vieram pessoas do norte e do sul, o reino era um ainda. Salomão substitui Davi, o reino único. Tinha Jerusalém, tinha o reino do norte, tá tudo certo. É quando Roboão recebe a presença dos líderes, olha, nós queremos que você abaixe os impostos, estão muito altos. Salomão cobrou impostos muito altos. Então, aconselhado pelos seus amigos, e a resposta foi a seguinte, meu pai cobrou assim, eu vou cobrar mais. E por isso, houve uma revoluçãozinha, e Jeroboão, que estava sumido, havia uma perseguição aí, você pode ver lá os capítulos que falam sobre isso. O reino foi dividido exatamente por isso, por um capricho. Eu vou cobrar mais. Estou ouvindo aqui meus sábios, conselheiros. Então, cuidado de quem você busca conselho. Cuidado. Nós lemos aí outro dia, conselho dos ímpios, né? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, né? Conselho, ouvir, caminho, andar junto. Roda dos escarnecedores, me assento, aí eu fico, né? Complicado isso aí, hein? Bem-aventurado quem não anda assim. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum, pensas que por haver Davi mandado consoladores, está honrando o teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Opa! Tem gente que sempre gosta de colocar uma discordiazinha, né? Conversa, colocar discórdia, né? Levantar um ponto. Tem gente muito assim, né? Eu fico meio preocupado com algumas pessoas, só conseguem ver o negativo. Não é? Mas e isso? E aquilo? É bem complicado, né? Ser assim deve ser muito trabalhoso. Ficar sempre pensando, o que eu vou falar aqui para deixar essa pessoa vermelha, né? Ou para deixar essa pessoa corada, envergonhada. Bom, tomou então Hanum, verso 4, servos de Davi, e ele fez uma coisa que desonraria aquelas pessoas tremendamente e que caçoaria de Davi. Davi manda homens bem intencionados para consolar, confortar Hanum, que perdera o pai, o rei Naás.
Aí Naum ouve o conselho, estão aqui para espiar a terra, para pegar você aqui em algum momento. Ele pega esses homens e cria uma situação super vexatória. Ele corta a barba. Aqui diz, tomou, rapou, tirou a barba e cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. E os despediu. Eles foram com a barba cortada, que era uma desonra para Israel. Para o israelita, não ter barba era uma ofensa, era uma desonra. E ainda mostrar partes do corpo, desnudo. Eles nem chegaram lá, eles pararam em Jericó. Eles não conseguiam andar mais, era uma vergonha. Chegar em casa sem barba, tipo assim, o que meu pai vai falar de mim, o que minha esposa vai falar de mim? Sem barba, meus filhos vão me olhar sem barba. Hoje, eu estou sem barba aqui, né? Mas naquele tempo tinha um peso tremendo isso. Peso tremendo. E ele humilhou aqueles homens. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens, então enviou mensageiros a encontrá-los e envergonhados, né? E mandou que eles ficassem ali em Jericó, até que a barba crescesse. Receberam roupas, ok, isso aí resolve, mas a barba demora. E aí então eles deveriam voltar. O que esses camaradas fizeram? Eles suscitaram a ira de Davi. Como que eu tenho uma atitude boa e eles me fazem esse tipo de coisa? Bom, aí Davi foi contra eles. Vendo, pois, os filhos de Amon, que a coisa ia ficar ruim, eles alugaram mercenários, alugaram carros, alugaram cavalos, carros e cavaleiros da Mesopotâmia, Babilônia, aquela região da Babilônia, e dos sírios. Então os sírios, junto com os amonitas, vão lutar contra o povo de Israel. Eles alugaram para si 32 mil carros. O rei Maca e sua gente, isso era comum. E aqui tem um valor, 1.000 talentos de prata para alugar tudo isso. Talento tem o quê? Uns 11 gramas cada talento? É só você fazer a conta aí. Muita prata, muita prata. Bom, foram para a guerra. Davi ouviu isso, enviou contra eles a Joabe com todo o seu exército de valentes. Saíram os filhos de Amon, achando que eles iam nadar de braçada aí. Houve guerra, mas houve uma guerra bastante interessante. Joabe preparou um grupo, ia de um lado, preparou outro, Abisaí, seu irmão, para retaguarda. Então, se um perdia, o outro ajudava o outro ajudava o um, né? Como eles falam. Então, houve uma debandada tremenda. Quando os sírios viram isso tudo, os amonitas, aliás, viram, fugiram. Os sírios também fugiram da batalha. E aqui tem o verso 13 que diz assim, "Sê forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Então houve esta fuga, eles perderam, eles informaram Davi sobre isso. Davi vai com eles na guerra. E aí, pela segunda vez, ao abordarem esses dois grupos, então muita gente morreu, muita gente faleceu, e Davi e Israel ficaram vitoriosos. Aqui tem mais detalhes que você pode ver, pode ler aqui, mas Davi foi à guerra. Não era comum o rei ir à guerra, em todas as guerras, né? Especialmente aí nesse tempo. Não era primavera era a época da guerra. E Davi foi junto com o povo para dizer, estamos juntos, que absurdo que fizeram conosco. É uma vitória, né? Por que eu vou rechaçar uma coisa boa ouvindo conselheiros que não são bons? Cuidado com os seus conselheiros. Cuidado com os seus conselheiros. Se eles estão próximos de Deus, ótimo. Esses são bons conselheiros. Se não estão próximos de Deus, são antagônicos, então fuja desses conselheiros. As consequências podem ser bastante negativas. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por essa história. Ela é curta, mas ela fala de uma atitude bastante insensível de um rei jovem que ouve
conselhos de pessoas mais jovens ainda, que queriam medir forças. Estar na batalha é melhor do que qualquer outra coisa. Humilhou pessoas que foram ajudá-lo. Que o Senhor nos ajude a escolhermos os nossos conselheiros. Que a Tua palavra seja nossa primeira conselheira. Depois, todos aqueles que Te amam e Te respeitam e andam contigo. Porque aí o conselho é mais seguro. Mas todos esses conselhos devem passar à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, porque aí o caminho é diferente, o caminho é bom. Fica conosco, Senhor, neste dia, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.